E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai falar do episódio 9 de Number 24. Vocês sabem que não teve vídeo sobre o episódio 8 porque eu tava viajando, né, e depois eu acabei perdendo o time, não valia mais a pena fazer. Mas basicamente naquele episódio eles visitaram pra Oita, que é a cidade natal do Seiichiro, do Natsuza e do Ibuki, e lá eles tentaram, né, foram até lá pra ver se o Seiichiro resolvia o problema dele com todo aquele nervosismo que ele não conseguia mais converter nenhum chute a gol. Para isso, o Ibuki e o Yu e o Yasunari acabaram deixando os dois sozinhos na antiga escola que eles jogavam e os dois acabaram se resolvendo. O Seiichiro percebeu qual era o que deixava ele nervoso, que ele não estava mais conseguindo fazer os chutes direito. Depois ele vai explicar, a gente fala depois sobre isso. E aí aquilo ali virou uma zona, porque os outros jogadores, a parte dos outros jogadores também foram para aquele lugar. Eles descobriram da viagem e foram todos para aquela cidade, para Oita, para passear, porque tem lugares que eles queriam conhecer lá, e aí a coisa virou uma zona. O Natsuza tá brigando pelo que fizeram, por terem deixado os dois sozinhos, mas eles sabem, todos sabem que no final das contas isso foi bom, porque agora o Sei tá conseguindo converter os chutes dele. Eles vão até uma casa de banhos, né, de águas termais, e lá eles estão todos muito felizes, se divertindo, e o Ibuki e o Yu, eles começam a conversar sobre o Natsuza, ao perceber a forma como o Natsuza lida com o ferimento dele, né? Quando comentam sobre o fato do ferimento ficar muito mais vermelho naquelas temperaturas altas da água. Eles falam sobre um fato que o Natsuza e o Yu têm em comum, que é o fato de não conseguirem jogar. O Ibuki fala que o Natsuza, ele sempre foi o rapaz que queria fazer as coisas por conta própria. Ele é muito mais baixo que o Ibuki e o Sei, só que ele sempre ficou bravo quando o Ibuki ou o Seiichiro queriam pegar as coisas que estavam mais no alto pra ele. Quando eles eram crianças, os brinquedos que estavam mais no alto. E os dois acostumaram a não fazer nada, a não ser que o Natsuza peça. Porque ele é o tipo de cara que corre atrás das próprias coisas, que alcança os próprios brinquedos sozinhos. Como é incrível a forma como o Natsuza, ele se mostra tão indiferente ao acidente, ao ferimento, que tu precisa ficar imaginando se aquilo ali realmente afeta ele ou não. Porque ele é tão indiferente a isso tudo que às vezes tu até esquece que antes ele jogava. O Yu fala como ele se sente então. Que ele acabou aceitando com o tempo que ele tinha um corpo muito pequeno e que ele não ia conseguir jogar. E que agora ele sente que o trabalho de assistente do clube faz ele se sentir completo, né? Que ele se diverte muito e que o trabalho combina muito com ele. Sério, é muito legal como eles desenvolvem a personalidade do Natsuza pra que ele seja o cara que, tipo, é tão indiferente ao que aconteceu, né? Ele tá tão superado de tudo que aconteceu com ele que ele nem lembra que esses ferimentos são o que impedem ele de jogar. Aliás, de uma forma geral, esse episódio é muito legal porque ele é todo divertido, ele traz alguns diálogos que a gente não tinha antes, desenvolve alguns dramas diferentes e tem muitas cenas divertidas, sério. É claro que essas cenas da Terma são puro fanservice, a gente tem diversos ângulos que são pra puro fanservice. Um deles é agora quando o Yu aparece em plano de fundo através das pernas do Yasunari. Isso é totalmente pra fanservice, né, do pessoal ficar imaginando um monte de besteira. E não é um problema, eu adoro fanservice, sério, eu acho maravilhoso. Mas é claro que o episódio se passa, esse momento, né, essa parte do episódio se passar nas termas é basicamente pra eles ficarem sem roupa o tempo inteiro. É claro que esse momento vira uma confusão, né, um show de cenas divertidas e diálogos engraçados. Entre eles a gente tem o comentário do Yasunari sobre o corpo do Yu, que deixa ele muito triste, mas faz os outros usarem as bolhas no corpo dele pra desenhar músculos, o que não adianta muito, ele continua sendo magrelo. E o melhor momento de todos é quando o Ibuki vê algo que parece ser uma mariposa e ele se desespera, sério, ele se assusta igual uma criança. Isso tudo porque ele fala que a culpa é do Natsuza, porque quando eles eram mais jovens, o Natsuza traumatizou ele colocando uma mariposa dentro da cueca dele. Diz o Natsuza que achou que era uma borboleta, o que não faz nenhum sentido, tu não deve colocar inseto nenhum dentro das roupas íntimas das pessoas. Enquanto isso, o Gakuto, que é o líder, e o Ikuto, né, que é o subcapitão, eles estão na sauna conversando, eles conversam sobre uma briga que eles tiveram antigamente, segundo o Ikuto, porque o Gakuto, ele agia como se fosse o capitão, como se fosse o líder já, isso irritou ele. Eles falam sobre os planos futuros dele. E o Ikuto diz que ele pretende desistir do rugby depois que se formar. Mesmo contra os protestos do amigo dele, o Ikuto diz que ele sente que ele não tem mais pra onde ir. Ele não tem mais nada que ele queira realmente superar dentro do rugby. E que ele realmente pensa em largar. Ele sabe, ele confia nas habilidades
capacidades dele, mas ele sabe que tem muita gente melhor que ele e que ele não consegue ir mais do que onde ele tá. E ele diz ainda que sente que mesmo que ele fosse buscar alguma coisa diferente, ele já se realizou, porque ele sente que já passou, já teve a oportunidade de jogar com o que seria pra ele o melhor capitão que pode existir em um time. Já o Gakuto, né, esse capitão tão bom, pra ele é diferente, não, ele quer continuar no rugby, e o Ikuto diz que sabe que ele tem muito que superar, ele tem muito que progredir, e que ele nunca ia conseguir acompanhar isso. Então que por isso ele decidiu desistir, ele decidiu percorrer outro caminho. É um diálogo muito legal, porque o capitão, o Gakuto, ele é sempre muito silencioso, muito quieto, e eu achei que talvez a gente nem tivesse grandes diálogos envolvendo ele até aqui. Mas parece que os produtores de Number 24, eles estão realmente preocupados em desenvolver a maior parte das personagens. E agora finalmente eles desenvolveram o capitão e o vice-capitão do time em um diálogo super interessante. Por mais que tenha sido curto, foi um diálogo que conseguiu transmitir pra gente todo o dilema que ambos as personagens estão vivendo nesse momento, né, que eles estão prestes a se graduar. No final do dia, o Ibuki e o Natsuza foram dormir na casa do Sei, porque o Ibuki esqueceu de reservar hotel e eles acabaram ficando com o quarto deles. Os outros rapazes acabaram ficando com a casa dele, o quarto dele, alguma coisa assim. Tipo, eu não entendi se foi bem o quarto do hotel ou se foi a casa onde ele morava. Whatever, né? Foi uma oportunidade pra fazer com que os três dormissem no mesmo lugar. Então, Natsuza e o Ibuki foram dormir na casa do Sei. Lá a gente tem mais algumas discussões excelentes, onde o Natsuza tenta impedir o Ibuki de entrar em contato com uma mulher que, segundo Natsuza, faz o papel de uma heroína dramática. Aparentemente é a mãe do Ibuki, né? Aparentemente não, é a mãe do Ibuki, a gente vai saber disso depois. E o Natsuza fica irritado com isso, enquanto o Ibuki fica tentando fugir de uma briga e o Natsuza acaba adormecendo. Quando o Sei aparece, o Ibuki pergunta pra ele então se ele finalmente percebeu o que estava deixando ele nervoso. Usando como referência um certificado, uma premiação de quando o Sei ganhou a maratona da escola, ele conta que quando aquilo aconteceu, o Natsuza ficou muito feliz por ele, colou na parede, e o Sei nunca tinha se sentido daquela forma, porque ele viveu a maior parte da vida com um pai que era viciado em trabalho e não dava a menor atenção pra ele, não ligava pra esse tipo de coisa, e ele não acreditou como o Natsuza ficou feliz por ele e como ele sorriu, e ele nunca tinha se sentido daquela forma, em ver alguém tão feliz por uma conquista dele. Ver o Natsuza sorrir daquele jeito fez ele querer ver isso pra sempre. Ele conta então que quando Natsuza sofreu um acidente, ele parou de sorrir. E quando ele viu o Seiichiro convertendo um chute a gol de novo, ele viu o Natsuza sorrir de novo. E o Natsuza sempre disse que amava o chute dele, né? E o Natsuza volta a dizer que ama os chutes dele. E aquilo deixou o Seiichiro muito nervoso. E é essa a origem do nervosismo que estava impedindo o Seiichiro de acertar os chutes. Porque ele acreditava que se ele errasse, ele não conseguiria fazer o Natsuza sorrir de novo. E aquilo deixou ele sob muita pressão. O Ibuki, é óbvio, fala pra ele que isso não é assim, e o Seiichiro fala pra ele sobre desejos terrenos, que um dos meninos estrangeiros falou pra ele que existem desejos terrenos e um deles é a fixação. Só que o Seiichiro percebeu que a fixação, por mais que tenha feito ele sofrer, essa necessidade, essa fixação de fazer o Natsuza sorrir, de querer acertar sempre o gol pra garantir que o Natsuza voltasse a sorrir, acabou deixando ele preso nisso. E que por mais que isso tenha feito ele sofrer, tenha feito mal a ele, a fixação não é necessariamente uma coisa ruim, porque dessa forma ele conseguia se dedicar mais a isso e garantir o esforço dele pra ver sempre o Natsuza sorrindo. E daí a gente tem o que pode ser a melhor cena do episódio. O Yu foi dormir na casa do Yasunari, né, que pra quem não sabe ele é da mesma cidade dos meninos, né, do Natsuza e do Seiichiro. Ele vai dormir na casa do Yasunari porque não tem lugar pra todo mundo, e ele é recebido com muita atenção pela família do Yasunari, porque primeiro ele é confundido com uma namorada, e segundo porque mesmo ele sendo um amigo, o Yasunari nunca levou nenhum amigo lá, aparentemente ele nunca foi uma pessoa muito receptiva, então todo mundo dá muita atenção pro Yu, que deixa ele super sem jeito e deixa o Yasunari possuído. Inclusive eles forçam, eles insistem em tratar o Yu como namorada do Yasunari, e assim gente, a partir desse momento não existe outra
forma de shippar o Yasunari senão com o Yu. Sério, este momento onde a família do Yasunari trata o Yu como namorado dele é brilhante, é ótimo, é sensacional. É óbvio que é meio irritante o fato do Yu ter que explicar que não é uma menina e essas coisas, mas ainda assim é uma cena muito boa, muito divertida, e ela é feita pra gente shippar os meninos mesmo, e ver o Yasunari super irritado com isso é um momento genial, é muito divertido. No dia seguinte os meninos estão passeando e o Ibuki acaba se encontrando com a mãe dele. Primeiro que ela parece jovem demais, sério, jovem demais mesmo, parece até uma menina da idade dele, né, mas tudo bem, o chart design não vem ao caso, mas eles têm uma conversa bastante irritante, onde ela insiste que o Ibuki largue o rugby e passe a estudar para se formar e trabalhar na empresa, na companhia do irmão dele. Segundo ela, é o único jeito de o irmão dele começar a tratar ela melhor. Só que o Ibuki diz que ele não quer, que ele não vai fazer isso, ele já falou. Ela continua insistindo desesperadamente até que o Natsuza aparece. O Natsuza se irrita e fala umas verdades pra ela, dizendo que ela tá sempre lá fazendo nada, parada, esperando o Ibuki salvar ela, que ele nunca vai perdoar ela pelo que ela fez quando o Ibuki entrou na universidade, e que sempre que ele tá tentando o melhor dele, ela fica ali tentando puxar ele pra baixo. O Natsuza tá verdadeiramente muito irritado e ele claramente tem muito ódio dessa mulher. A gente não precisa ir muito longe, no começo dessa cena a gente já vê a pressão que ela exerce em cima do Ibuki, né? Logo no começo de diálogo entre os dois, e dá pra ver que ela não é uma pessoa nada saudável na vida do Ibuki. Depois que o Natsuza fala essas verdades pra ela, o Seiichiro aparece querendo levar ele, e o Ibuki diz pra ele ir embora, e ele garante que ele vai se juntar a eles. As expressões do personagem e a forma como o Natsuza trata essa situação mostra muito pra gente que ele tá com muito medo do Ibuki acabar abandonando eles de novo, o que parece ser uma coisa que já deve ter acontecido inúmeras vezes, né? Parece que a mãe do Ibuki acaba sempre se colocando no meio de tudo e atrapalhando o progresso na vida do menino. Ela tá desesperada, chorando e dizendo que o Natsuza não entende ela, só que o Ibuki diz que ele entende, que desde aquele acidente de moto ele não pode mais jogar rugby. Isso deixa ela em choque, ela não sabia disso, e ela sabe o quanto os meninos adoram jogar, o quanto eles amam o rugby. Então o Ibuki finalmente dá um chá de realidade nela. Ele diz que o Natsuza ele é incrível, porque mesmo que as coisas sejam super difíceis pra ele, ele dá um jeito de conquistar, ele dá um jeito de correr atrás das coisas, e que ele não desiste. E o Ibuki diz que existe algo agora do que ele não quer desistir, existem coisas que ele quer recuperar, e que ele foi pra faculdade com isso em mente, só que isso se perdeu com o tempo, mas ele recuperou essa vontade e ele quer correr atrás disso. Ele fala pra mãe dele que no meio desse caminho, né, no meio da vida, existem muitas coisas das quais eles têm que desistir, só que a mãe dele não aceitou isso ainda, e que o fato dela não ter aceitado isso faz com que ela se torne tão dependente e recorra tanto ao Ibuki o tempo inteiro. Em uma das melhores falas que a gente vai ter ao longo de todo esse anime, com certeza, o Ibuki fala pra ela que eles podem nem sempre ganhar, mas que com certeza eles vão sempre ganhar alguma coisa não desistindo, que seja experiência. Essa frase ela é muito boa, sério, ela mexeu muito comigo, eu acho, porque eu tô vivendo uma fase semelhante na minha vida, com o canal e tudo mais. O Ibuki então vai ao encontro do Natsuza, que tá super bicudo com ele, é óbvio. Ele se desculpa e diz que não tem culpa porque ela foi atrás dele, não foi ele que procurou ela, mas ele garante que ele não vai desistir disso e que ele não vai voltar atrás ou sentir pena dela, e pede desculpa e agradece o Natsuza, né, porque ele sabe que o que o Natsuza fez por ele, tu tem que ter muita cara pra fazer, porque tu te meter numa relação com um outro familiar e tu te expor dessa forma, tu tem que realmente amar demais uma pessoa. O Natsuza diz que não é pra ele agradecer, que é pra ele agradecer com ações. Enquanto isso, na escola, a gente vai ver o Kotori e o Yayoi, eles estão treinando, porque o Kotori, ele vai ser responsável por substituir o Takumi. Depois que o Takumi fez aquela lesão, né, acho que rasgou o tendão, alguma coisa assim, ele vai precisar ser substituído, e o Kotori é o primeiro na linha de substituição da posição dele. O Kotori é aquele menino loiro super irritadinho que a gente já viu discutir com vários deles o tempo inteiro, e ele tá treinando sem descanso nenhum. Sério, o Yayoi acaba ajudando ele, né, por ser amigo dele, mas o Kotori tá treinando desesperadamente, porque a primeira partida dele é contra a Kokuin, que é tipo uma escola muito forte, a escola do Madoka, aqueles outros adversários que a gente já viu aparecer. É uma escola muito forte e é a primeira partida do menino, então existe muita pressão em cima dele quanto a isso. A gente
gente também vai ver passeando os 3 estudantes estrangeiros e o Konoe, né? Eles estão, tipo, eles acabam falando sobre o lugar onde eles estão. Pra ser bem honesto, é uma conversa meio aleatória e eu não sei como ela vai ser, se ela vai ser inserida ainda na história. Mas ela basicamente, né, nesse curto diálogo, basicamente mostra um pouco pra gente que a relação deles parece não ser muito boa. Eles vêm todos da mesma escola, mas parece que o Konoe não gosta muito dos outros meninos. No trem, voltando pra universidade, o Yu recebe mensagens do Yayoi falando como o Kotori tá, como ele tem treinado sem descanso e assistido vários vídeos da Kokuin, né, porque ele tá muito preocupado. E o Natsuza diz que é normal, porque ele tá sob muita pressão. É a primeira partida dele como titular e nessa primeira partida logo contra uma universidade tão forte. Ele deve estar sofrendo muita pressão e de repente quem entra no mesmo vagão que eles é o Madoka e o outro rapaz que eu esqueci o nome, que são os adversários deles, né, que a gente vê constantemente, que já apareceram aí em um curto diálogo com o Ibuki e com o Natsuza. Eu queria dizer pra vocês que eu tô muito feliz de ter voltado com as análises de Number 24, porque eu gosto muito de fazer e eu sei que a gente tá chegando em reta final do anime, mas eu tô muito ansioso porque no próximo episódio a gente deve ver mais do Kotori, né? Eu tô louco pra ver como o Kotori vai lidar com essa primeira partida dele. Esse episódio ele foi muito bom, sério. O Seiichiro falando de como ele se sente em relação ao Natsuza e o nervosismo dele, as coisas que o Ibuki falou pra mãe dele foram, tipo, muito tocantes, como eu já falei pra vocês. Então, além de aquele momento do Yu na casa do Yasunari, foi muito bom. É tipo, eu sei que Number 24 faz isso constantemente com a gente, mas sempre tem momentos muito específicos que me deixam super animado. E é óbvio que o fanservice todo desse episódio foi maravilhoso também, inclusive nas termas. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse episódio, como estão as suas expectativas para o próximo episódio, para o desenvolvimento do Kotori, né, nessa partida finalmente. Eu tô muito ansioso, sério. O Kotori é um personagem que desde o primeiro momento que eu vi ele todo irritadinho daquele jeito, ele me chamou muita atenção e me deixou muito curioso, porque eu queria saber se ele ia ser aproveitado ou se ele ia ser simplesmente um personagem secundário todo irritadinho que não ia servir de plot nenhum. Mas não, ele parece que vai ser um personagem que vai ser aproveitado de alguma forma. Eu tô muito curioso. Se gostou do vídeo, deixa o like, porque o like ele é super importante e ajuda o meu vídeo a ser divulgado. Se é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro dos próximos vídeos, para ficar sabendo quando tiver novas análises de Number 24. Como eu já falei algumas vezes pra vocês, eu tô querendo começar a trazer um conteúdo diferente pro canal e isso envolve listas de anime. Eu já tô com algumas ideias muito legais de listas, sério. Uma delas já tá até gravada, como eu falei, com uma convidada super especial. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários também pra mim ideias de listas que vocês querem que eu traga pra cá. Me segue nas redes sociais também, que lá vocês também podem me dar esse tipo de dica. O nosso link do canal do Discord tá aqui no box de descrição. Lá também vocês podem me mandar esse tipo de sugestão. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau!